O temor a Deus é o caminho da santificação. Esse é o tema da nossa terceira lição da nossa faixa etária de jovens do primeiro trimestre de 2023. Desde já, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso texto principal que tomamos como base para a nossa lição está em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Necessário dizer de início que o texto bíblico deixa muito bem claro de que temer a Deus e desviar-se do mal, guardar os mandamentos do Senhor, é o dever de todo homem. Aqui não é deixado dito pelo texto de que é o dever de religiosos, de pessoas que vivem, digamos assim, uma vida mais profunda na religiosidade. Pelo contrário, o texto é muito claro. O dever de todo homem, quer dizer, o dever de toda a raça humana é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Resumo da nossa lição: o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Verdade é que religião nenhuma, credo religioso nenhum, verdade é de que nenhum ministério evangélico ou de qualquer outra religião da face da terra é capaz de santificar o homem. Mas o temor a Deus leva ele a progredir numa vida de santidade. Vamos aprender nesta lição o significado desta palavra temer ao Senhor. Eclesiastes, ele fala para nós com muita propriedade e clareza a respeito da vida do jovem. Estamos hoje com uma lição de jovens, então me dirijo principalmente aos jovens, seja ele homens ou mulheres de Deus, que servem ao Senhor, que estão na igreja, que estão cultuando a Deus, e aqueles que não estão na igreja, mas que acreditam que Deus existe, e que Deus é imutável, e assim como Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por toda a humanidade, Ele não está para fazer acepção de pessoas, mas Ele deseja salvar a todos. Necessário é que todos os jovens em todas as partes do mundo possam temer ao Senhor e lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. É isso que o sábio escreve quando ele está escrevendo aqui o Eclesiastes capítulo 12 e verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, cessar os moedores, pois já serem poucos, se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando o temeiro que está no alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até esse ponto, o sábio que escreveu essa palavra, o pregador, como é conhecido, ele fala sobre a brevidade da vida humana e a sua finitude. A vida humana é breve e é finita. Todo o vigor da juventude vai passar.
todo o seu fulgor vai passar. Desta forma, necessário é lembrar do nosso Criador enquanto na nossa juventude, para poder honrar ao nosso Criador e assim ter da parte deste Criador bendito a garantia de uma vida com Ele. Agora temos uma vida limitada, onde cada dia nossas forças vão se indo. Quando estivermos com o Senhor, teremos uma vida eterna e uma vida plena, quer dizer, uma vida onde não haverá diminuição de força, de vigor, né? É uma vida espiritual, é maravilhosa. Verso 9. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. E atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. E de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Veja a responsabilidade humana de temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Introdução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Encontramos aqui Provérbios 9, verso 10. E o caminho para a santificação. É impossível haver uma santificação, uma separação para Deus. Note que aqui do meu lado está aparecendo aí, no livro de apoio, o título do nosso estudo durante esses 3 meses: Separados para Deus. Observe que não é possível haver separação para Deus se não houver temor de Deus. Ele não pode ser confundido, é necessário dizer que o temor não pode ser confundido com medo de Deus, ou até mesmo medo de ir para o inferno. Por que não medo de Deus? Porque se tivéssemos medo de Deus, não haveria condições de haver um relacionamento. Imagine, tudo que mais um jovem precisa é levar uma vida de oração diante de Deus, dedicação, como o fez, por exemplo, o jovem Daniel, o qual tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Se temor significasse ter medo, jamais entraríamos dentro de um quarto e fecharíamos a porta para conversar com quem nós temos medo. Isso não seria possível jamais. Acredito que nenhum de nós queria conversa com quem a gente tem medo. Então, temor não é a mesma coisa de medo, mas temos um significado muito mais, digamos assim, adequado para esse termo. Então, o temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Primeiro tópico, o temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Quando se fala em temor, a primeira coisa que vem à nossa mente é medo e assombro. Apesar disso, o temor do Senhor é algo diferente e ele não causa opressão, não causa insegurança, não causa perturbação. Pelo contrário, o temor a Deus traz segurança, o temor a Deus traz paz. Afinal, como ter intimidade com alguém de quem você tem medo e de quem você tem pavor? Não dá. Isso é impossível. Seria uma relação doentia, seria uma relação improvável, seria uma relação prejudicial. O cristão não deve servir a Deus por ter medo dele ou
por ter medo de ir para o inferno, muito embora seja necessário deixar claro que o inverso, o contrário de se habitar para sempre com Deus, é uma vida no inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre isso. Deixou bem claro para seus discípulos a necessidade de escapar do inferno e de estar com Deus na eternidade. Bem, mas no temor a Deus, nós conseguimos levar uma vida de amor para com Deus, uma vida de gratidão por Ele ter enviado o seu próprio Filho Jesus para resgatar a humanidade, para o resgate da humanidade. E dentro desse entendimento é que conseguimos nos desviar do mal, nos santificar para agradar a Deus. A vida do cristão deve viver dentro desse bojo de pensamento e de sentimento. A gratidão deve ser tão grande que o resultado dessa gratidão é o desejo de honrar, de servir e de agradar ao Senhor. É um respeito em um alto nível. Temer a Deus inclui respeito, dar-lhe o lugar de glória que ele merece, dar a Deus a honra, dar a Deus a reverência, ações de graças, louvor. Nosso Deus é digno de todo o nosso louvor. Toda proeminência que Deus merece deve ser isso que nós devemos colocar diante do Senhor. Quem teme ao Senhor é diferente de quem tem medo de Deus. A gente pode citar algum exemplo. Por exemplo, quem tem medo de Deus se esconde. Esconde o seu pecado de Deus. Por exemplo, podemos citar o caso de Adão e Eva lá no início, que depois de pecarem se esconderam de Deus por ter medo. Já o temor do Senhor, que é o caminho da comunhão, o caminho da intimidade com o Todo-Poderoso, é diferente. O temor, ele define a quem de fato nós servimos. Servimos a quem nós tememos, a quem nós respeitamos, a quem não queremos desagradar. Servimos a quem não queremos desagradar. Veja que quem teme a Deus não tem nada a esconder dele e por isso não quer ficar longe do Senhor. Essa pessoa está sempre buscando a sua presença e a sua proximidade. Está mais perto do Senhor. Além disso, faz um constante autoexame para evitar fazer algo que venha desagradar a Deus, quer seja em pensamento, quer seja em ato, prática, ou até mesmo omissão, que é deixar de fazer o que é certo, mesmo sabendo fazer o que é certo. Pensamento, nós lembramos do que diz Filipenses 4, lá por volta do versículo 8. Se existe alguma coisa honesta, pura, reta, nisso pensai. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma palavra, nisso pensai. Então, a gente que teme ao Senhor, a gente serve a Deus até com o nosso pensamento. Claro que, se eu disser para você que a gente nunca pensa algo errado, estaria sendo hipócrita. Mas não devemos dar lugar para que aquilo que é errado fique na vida da gente. Pode vir o pensamento errado, pode acontecer, mas não somos obrigados a ficar com ele, chocando como a galinha choca os seus ovos para nascer os seus pintinhos. Porque se chocarmos um pensamento mau, vai nascer uma prática mal. Aquele que teme a Deus não anda preocupado em agradar os outros ou receber a aprovação de outras pessoas, porque o seu foco é Deus. Paulo repreendeu Pedro por sua atitude à mesa com os irmãos em Antioquia, pois estava comendo em harmonia com judeus e gentios.
mas deixou a mesa com a chegada de alguns irmãos da circuncisão. Ele estava querendo agradar esses irmãos da circuncisão, que não aceitariam jamais um judeu comer com gentil. Pedro estava temendo os obreiros conservadores de Jerusalém, e isso levou a um comportamento hipócrita. Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que sejamos reais, verdadeiros. Portanto, temamos ao Senhor. Não adianta diante de Deus ser uma coisa e diante das pessoas ser outra. Na verdade, Deus quer que sejamos íntegros. Como disse Deus acerca de Jó, o seu servo, que mesmo não vendo Deus, andava com integridade. E o seu pior inimigo o observava e não teve como ele lançar uma acusação contra o servo do Senhor, porque era íntegro todo o tempo. O temor do Senhor exige intimidade com ele. O salmista afirma que, Salmo 25, verso 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciadas por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis, que não se apresenta como Senhor e Juiz. Deus é Pai, mas também deve ser conhecido como o justo Juiz. Isso não é para nos meter medo, mas também não é para nos deixar relaxados. A realidade é que Deus é justo e é um juiz justo. Não dá para fazer barganha com Ele. Não dá para tentar encobrir, por exemplo, o nosso erro, o nosso pecado, tentar aliviar a barra com outra coisa, não. Como que resolve a questão do pecado? Com arrependimento e confissão de pecados. E aí o justo juiz perdoa e não nos leva a juízo. A falta de conhecimento real a respeito do Pai tem levado algumas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor ao Senhor. A falta de conhecimento real a respeito do Pai. É preciso entender que o Pai é amor, mas também é justiça. É preciso entender que o Pai está apto a perdoar, mas não podemos brincar de pecar, porque o pecado é deliberado, o pecado onde se pratica, digamos assim, conscientemente, convicto do que está fazendo, ele também não tem perdão. Pecado deliberado, né? E aí devemos entender essa realidade, conhecer que o nosso Pai ama e o nosso Pai perdoa, mas é preciso que o ser humano o honre e o respeite em todo o tempo. Muitos já buscam ou muitos já não buscam mais a Deus e estão devagarinho se afastando da intimidade com Ele. Em geral, só recebemos conselhos de pessoas mais achegadas a nós. Quem tem intimidade com Deus ouve e atende aos constantes ensinos do Espírito Santo para a manutenção da comunhão com Deus. Olha o que é colocado aqui pelo autor. Em geral, só recebemos conselhos de pessoas mais chegadas a nós. O que o autor está querendo dizer e mostrar para a gente, para os nossos jovens dos dias atuais, é que nossos jovens homens, mulheres, precisam ter Deus como uma pessoa, como seu Deus mais chegado. Ou seja, o Senhor seja o ser, a pessoa mais chegada a você. Por que isso é importante? Porque o Espírito deste Deus, que é Deus bendito eternamente, vai falar com você. E você vai ter condições de atentar para a voz do Espírito Santo. Se não há intimidade, não haverá aceitação do conselho do Deus Todo-Poderoso. Esse é o propósito da correção. Sermos participantes da santidade de Deus. Deus corrige, sim. Assim como o pai corrige o seu filho que ama, assim Deus também tem prazer de corrigir os seus filhos, para que haja essa participação da parte do homem
na santidade de Deus. Portanto, não troque, observe isso, guarde isso, não esqueça disso. Não troque sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos. Não vale a pena. Não troque sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos e efêmeros. O que é isso? Passageiros. Os prazeres carnais são passageiros. Deus é eterno. A alegria e o gozo que Deus tem para a sua vida é eterno, é para sempre. Portanto, o galardão de Deus, a bênção de Deus, a alegria do Senhor, ela sim vale a pena, é real. Como está escrito em Tiago 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Com temor, com tremor, nos cheguemos ao Senhor entendendo quem Ele é. Quem Ele é? Qual que é a essência de Deus? Deus é justo, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Portanto, nos purifiquemos na graça divina, no sangue do Cordeiro, crendo na palavra, guardando sua palavra, e desta forma nos achegando ao Senhor, Ele vai aceitar a nossa presença e teremos uma intimidade maravilhosa. Segundo tópico, o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Eclesiastes faz parte do grupo de livros poéticos e livros sapienciais, né? Livros de sabedoria, como, por exemplo, podemos citar alguns aqui: Jó, Provérbios e Eclesiastes. Muitas pessoas não dão o devido valor aos livros desta categoria por entender que eles não têm ou não contêm questões teológicas mais profundas. Todavia, aquelas pessoas que se dedicam com esmero no estudo desta coletânea de livros percebem que estes contêm não somente temas teológicos profundos, como, em especial, orientações para uma vida cristã de santidade. Quando você lê Provérbios, todo o livro de Provérbios, todo ele, orientações que diz respeito à vida cristã diária. E por que é importante a gente absorver esses princípios que aparecem em Provérbios? Porque nossa vida é diária. Nossa vida não é só o culto de domingo. Nossa vida não é só aquele momento na faculdade teológica. Nossa vida não é só, por exemplo, quando nos submetemos a um debate, a uma questão para ser resolvida, para chegar a uma conclusão. Mas a nossa vida é diária. Portanto, precisamos sim conhecer os princípios que aparecem nesses livros de sabedoria, porque lá estão contidos ensinamentos extraordinários, como, por exemplo, quando a gente pega Provérbios 4, vai ver o conselho, o aconselhamento dos filhos em atentar para o ensinamento dos seus pais. Temos ali conselhos para o jovem escapar da prostituição. Temos conselhos para o jovem não se meter com a violência, não se meter com aqueles que espreitam o inocente no caminho para tirar proveito disso. Enfim, temos várias coisas que poderíamos citar aqui. Então, o autor condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante. O que é importante que nós devemos valorizar? Guarde isso. O abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus. É necessário dizer, frisar que sabedoria não encontramos em banco de seminário, mas a sabedoria está presente em nosso dia a dia, nas esquinas da rua. A sabedoria está clamando aos homens para que os homens a atendam. E não há sabedoria maior do que andar com Deus, temê-lo, se sujeitar à vontade do Senhor. Ele apresenta uma sabedoria franca e tem como preocupação as fronteiras da vida. A vida de santidade acontece no cotidiano do cristão, é no dia a dia, não no extraordinário como muitos pensam. A santidade não ocorre no, digamos, sobrenatural, mas no dia a dia. De tarde, de manhã, de noite, pela madrugada, o cristão deve
andar e viver em sabedoria, em santificação, perdão. Só que para que isso ocorra é necessário se manter a proximidade, o relacionamento e o companheirismo com Deus que é santo. Do contrário, o homem por si mesmo não pode gerar santidade, mas Deus pode transformar a sua vida. A estrutura do livro de Eclesiastes, veremos um pouco do conteúdo abordado no livro de Eclesiastes, cujo autor foi um dos homens mais sábios do mundo. Esse homem, o único que superou ele em sabedoria é a própria sabedoria de Deus, Jesus de Nazaré. Entretanto, ele deixou que os muitos casamentos com mulheres pagãs o fizessem pecar e se apartar do Deus que é santo. Vemos aqui um homem sábio agindo com imprudência, vemos um homem sábio agindo como tolo. Porque a sabedoria, o princípio dela é temer a Deus. Veja que esse homem começa em algum momento perdendo esse temor, e aí o que ocorre com ele? Ele sofre danos irreparáveis. No livro de Eclesiastes, Salomão trata de temas como a busca por satisfação. A gente pode ver isso capítulo 1, verso 12 ao capítulo 2, verso 26. Tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Provérbios, capítulo 3, Eclesiastes 3, verso 1 ao 15. A aspereza da vida, opressão e justiça, e a transitoriedade da fama. A fama é algo passageiro. Portanto, que o coração do homem não se apegue à fama, mas esteja sempre apegado ao seu Deus. Tudo passa, mas Deus permanece, assim também aqueles que estão com ele, permanecerão para sempre. Alguns temas do capítulo 5 a 11 de Eclesiastes. Nestes capítulos, Salomão vai tratar dos seguintes temas. Primeiro, a prática religiosa, capítulo 5, do 1 ao 7. A corrupção política, capítulo 5, verso 8 ao 9. A vaidade da riqueza, capítulo 5, verso 10. Capítulo 6, verso 9. O desamparo e a ignorância do homem, provérbios sobre melhor é, capítulo 7, verso 1 ao 14. Evitar os extremos, a busca pela sabedoria, protocolo da corte, frustração com desigualdades de retribuição, um destino em comum, apreciação da vida, a inadequação da sabedoria, diversos ditados práticos, um chamado para agir e reflexões sobre o envelhecimento do ser humano, que já vai aparecer no capítulo 11, verso 7, capítulo 12, versículo de número 8. Envelhecimento do ser humano, que é algo real e que, portanto, o homem deve estar sempre à busca de viver com sabedoria na presença de Deus. Como já é do seu conhecimento, o autor é alguém possuidor de sabedoria e que desfrutou os mais diversos prazeres da vida. Isso vemos no capítulo 2, verso 1 ao 3. Realizador de importantes construções e possuidor de muita riqueza. Contudo, o mais importante é o resultado no final da sua vida. Eu tenho tido a oportunidade de falar isso às vezes quando estou ministrando na congregação. O que importa não é o começo nem o meio. O que importa é o fim. Claro que essa frase não é dita no sentido de viver com irresponsabilidade. Pelo contrário. Viver com responsabilidade o presente, viver com responsabilidade o futuro, que chamo de meio, e o futuro último, que chamo de fim, será bem sucedido na presença de Deus. Ou seja, se o importante é o final, é como vamos chegar no final, isso é definido pelo que vivemos agora e pelo que viveremos amanhã. Então, se vivemos com temor agora, princípio,
Se vivemos com temor amanhã, chegaremos a um final feliz e muito compensador no final da nossa trajetória. Porque do que vale tudo se no final percebeu que correu atrás do vento, como diz Eclesiastes 1, versos 17 ao 26. O próprio Jesus disse do que adianta o homem granjear o mundo inteiro e se vier a perder a sua alma, o que dará ele em resgate pela sua alma? Veja que não compensa viver irresponsavelmente. Podemos observar pelo exemplo de Salomão que quando se busca mais os prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim é sempre trágico. Isso aconteceu com Salomão, isto aconteceu com vários outros homens que aparecem na Bíblia, e isso está acontecendo hoje, atualmente, no nosso entorno e nossa volta. Eu vou repetir para que você possa gravar bem. É dito e é observável pelo exemplo de Salomão que quando se busca mais os prazeres do mundo, deste mundo, e menos o reino de Deus, o fim é sempre trágico. Outro tema que se destaca neste livro é o tempo adequado para todas as coisas. Não há do que se apressar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Outro tema que se destaca neste livro é isso. Salomão, nos capítulos 5 e 6, dá vários conselhos práticos a respeito da vida. Observe. Letra A. Guardar os pés e a boca quando estiver na casa de Deus e diante dele. Isto é, reverência total diante de Deus. Reverência porque estamos diante do Senhor. Não se precipitar com os pés, não se precipitar com a boca, né? Muito cuidado no que fazemos, muito cuidado no que falamos, porque estamos diante do Todo-Poderoso Deus. B. Cuidado com o amor ao dinheiro. A Bíblia é clara ao dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas amá-lo, isso sim, se traduz em ser a raiz de todos os males. Porque se amarmos o dinheiro, seremos capazes de tudo para colocarmos as mãos nele. C. O cuidado com a cobiça. Então, nos capítulos 5 e 6, Salomão dá vários conselhos práticos a respeito destas coisas. E por último, citamos cuidado com a cobiça. Muito cuidado. É extremamente necessário termos cuidado com esta parte. Vamos ver Eclesiastes 6. Vamos ler esse texto. Eclesiastes capítulo 6, verso de número 7 e 9. Está escrito assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Verso 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. A cobiça leva o cobiçador à destruição, ao fracasso e à miséria. Terceiro e último tópico para terminar a nossa lição de hoje. O temor a Deus dá sentido à vida. O temor a Deus dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o temor do Senhor. O autor conclui o livro de Eclesiastes com uma interessante alegoria a respeito do envelhecimento. Ele deseja demonstrar o que realmente faz sentido na vida. O envelhecimento dos membros do corpo, como, por exemplo, a perda da visão. À medida que se vai ficando mais idoso, vai amadurecendo na idade, a visão vai diminuindo.
vai diminuir. Isso já está me acontecendo, né? Embora não seja tão maduro assim, mas com o passar dos anos a gente já começa a perceber que a visão vai diminuindo e você já começa a necessitar de usar alguns acessórios, né? Por exemplo, um óculos, alguma coisa para ir ajudando, né? Então é o reflexo da velhice, é inevitável isso. É inevitável, né? Outras coisas vão surgindo, o que mais? A tremedeira, a diminuição do equilíbrio, a perda da audição. Antes você ouvia qualquer barulhinho de longe. Hoje as pessoas falam, você precisa estar perguntando 3, 4 vezes. Perda da visão, perda da audição, tremedeira, a perda da mobilidade. Você não é mais ágil. Com seus 40 anos, você não é mais ágil como você era ágil aos 15. 50 anos, menos habilidade ainda. 60 não se fala mais. Então, uma realidade do ser humano. Cansaço. Eles são retratados por Salomão aqui em Eclesiastes 12, verso 2 ao 5, como já lemos na leitura inicial. Ele também ilustra a chegada da morte de forma alegórica. Em seguida, ele se lembra de que o Criador tem o controle de tudo, inclusive do tempo. Ou seja, o que dizemos aqui não é para se desesperar. Pelo contrário, Deus fará novas todas as coisas. Não há o que ter medo, não há o que se apavorar, não há o que se assustar. Pode perder mobilidade, pode perder visão, pode perder audição. O que não podemos perder é a presença de Deus, porque daqui a pouco Deus nos trará de volta com Ele em um corpo completamente ágil, sem falta de equilíbrio, sem tremedeira, sem cegueira, sem falta de audição, enfim. Deus fará tudo novo. Isso é que importa. Daí a importância de sermos separados para Deus, para melhor servi-lo. A busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, o relaxamento moral, a inversão de valores e a falta de referencial moral tem impactado a fé de muitos cristãos. Tem abalado, tem acabado com muita gente. O desejo do crente deve se voltar para o que é permanente e não ao que é transitório e efêmero, quer dizer, passageiro, sem valor real. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida, porque você vive apenas aquele momento. E Deus tem um momento eterno para todos nós. Deus tem uma vida verdadeiramente plena, bela, completa, extraordinária para nós vivermos. Então é importante que vivamos para a glória de Deus. Amém? Segundo subtópico, o caminho da santidade e o tempo. O autor de Eclesiastes teve muitas oportunidades na vida, mas as aproveitou da maneira errada. Foram muitas as oportunidades. Assim também nós estamos tendo hoje. Assim também você está tendo hoje. Muita oportunidade boa. O tempo de Salomão passou, mas o seu tempo é hoje, está presente. Aproveite o tempo. Todavia, Salomão não quis, ir para o túmulo sem aconselhar os mais jovens a aproveitarem melhor o tempo da vida, que é curto. Quer dizer, às vezes o jovem é estimulado, às vezes o jovem é orientado de uma forma sutil, até mesmo pelo sistema, pelo mundo, enfim, pelos amigos, colegas, sei lá. É orientado a viver uma vida extravagante, porque a vida é curta, porque a juventude é curta. Porém, a maioria dessas pessoas estão se afundando. Quer dizer, viver uma vida extravagante na juventude, em vez de ser algo compensador, é algo destruidor. O conselho de Salomão aqui na palavra de Deus é que os jovens saibam aproveitar o tempo. E o tempo da juventude não é aproveitado em bebedeiras, em farras. Pelo contrário, aí o tempo está sendo desperdiçado.
porque só lhe restará dor, sofrimento, angústia, desespero. E para muitos tem sobrado até mesmo a morte. Então, o tempo aproveitado é aquele tempo que se aproveita em buscar as coisas boas, as coisas honestas, aquilo que Deus preparou para nós, uma vida de temor, de santidade, uma boa formação, um bom emprego, trabalhar equilibrado, dormir o seu sono tranquilo à noite, orar a Deus, se tem um chamado para o casamento, buscar construir um lar, uma família, segundo a bênção, conforme a bênção de Deus, com a bênção de Deus. E aí a vida é diferente, né? Você vive bem aqui e vai viver melhor ainda na eternidade. Em geral, o jovem acha que a sua vitalidade e disposição nunca vão cessar. Mas o tempo passa para todos. E quando menos esperamos, quem chega? A velhice. Quantas pessoas gostariam que o tempo voltasse para mudarem de atitude e aproveitarem melhor as oportunidades? Mas o tempo não retrocede. Então viva com sabedoria cada minuto do seu dia. Porque um erro na 10ª hora, por exemplo, da noite, um erro grave, pode-se dizer que não dá para você voltar o relógio atrás para evitá-lo. Às vezes tentamos consertar, mas ficam muitas vezes sequelas que machucam e que dói. O conselho final é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos nos dias da mocidade. Assim não haverá mais dias perdidos, correndo atrás do prejuízo, causado por não saber usar o tempo a seu favor. Quanto antes o cristão se dedicar a uma vida de santidade, melhor será o seu presente e também o seu futuro. Que conselho maravilhoso, não é verdade? Terceiro, quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino. O caminho de santidade produz no crente o desejo de ser diferente. E isso lhe dá segurança em relação à sua fé e fortalece a esperança para a salvação. A Bíblia não deixa dúvidas. Ela afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está escrito em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, o alerta do autor de Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O fato de que todos os seres humanos serão julgados por Deus está intimamente ligado à ideia da santidade de Deus. Ou vivemos com responsabilidade, ou vivemos com temor, ou enfrentaremos o juízo de Deus. Vamos honrá-lo, servi-lo, vamos respeitá-lo, porque ele deseja o melhor para as nossas vidas. Conclusão, fazendo uma paráfrase ou uma parafrase de Eclesiastes 12, fica o seguinte conselho: jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida para andar pelos caminhos da santidade, para servir ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Viva no temor do Senhor para que, quando envelhecer, não se arrependa da forma como viveu. Pelo contrário, sinta satisfação pelo tempo que você viveu corretamente. Saiba que um dia todos terão de se apresentar diante de Deus, que é amor, mas também é justo, e prestarão contas de todas as ações, bem como de todas as palavras. Que Deus abençoe a sua vida e que esta lição riquíssima, esse ensinamento extraordinário, possa trazer sobre você a disposição de viver para Deus no dia que se chama hoje, porque o amanhã somente ao Todo-Poderoso pertence. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.